TV Uniceub. Hoje vamos falar de Direito e a Sétima Arte, sobre arquitetura, design e decoração em algumas das melhores reportagens do ano de 2016 que separamos especialmente para você. Que tal estudar criminologia com a ajuda do cinema? No estúdio Uniceub, uma entrevista sobre adoção e amor. E um passeio pela Casa Cor, mostrando as tendências para 2017. O programa TV Uniceub está no ar. Tropa de Elite, Blade Runner, Madame Satã, Traffic e até a série CSI. Essa é a lista de alguns dos melhores filmes de ação e suspense que estão no livro Criminologia e Cinema, uma obra elaborada pelos professores de Direito do Uniceub que ajuda os alunos a entenderem sobre criminologia, a ciência do crime, por meio da sétima arte, uma forma de estudar um tema difícil e que pode se transformar em algo muito prazeroso. O livro é uma tentativa de promover um diálogo entre criminologia, direito e cinema, né? Então, de algum modo, o livro ele produz uma espécie de uma metodologia, né? Ele propõe uma metodologia para que haja um diálogo sobre essas obras cinematográficas, né? Que se possa, de algum modo, transformar um pouco o próprio ambiente da sala de aula. Como nós vamos debater em sala de aula com nossos alunos temas tão difíceis como o problema da violência, como o problema do racismo, o problema da imigração, né? Quais são os instrumentos didáticos que nós temos para que nós possamos ter um outro diálogo com essa geração que hoje vive no mundo de imagens, no mundo das novas tecnologias de comunicação. O senhor fala sobre o momento do simbólico, né? Como nunca antes. Por que estamos vivendo? Há tantos autores que estão discutindo isso hoje em dia e qual a importância disso nessa obra e no debate do direito na atualidade? Me parece que, de novo, o espaço do direito é o espaço do argumento, mas é um espaço do argumento dentro de um ambiente pré-determinado, normalmente reconhecido como ambiente do processo, em que você já tem os personagens e o que aqueles personagens, de alguma forma, desempenharão dentro daquele espaço razoavelmente previsível. Porém, se nós olhássemos para o mundo que nós vivemos, o convencimento não se dá mais dentro dessa forma do próprio processo, não se dá mais dentro da gestão da informação do inquérito, da gestão da informação do processo. O convencimento, ele se dá a cada minuto por meio das redes sociais e pela produção de novas imagens, de textos muito mais curtos, como se fosse uma disputa quase de uma guerrilha, né? Há uma guerrilha cotidiana pelo convencimento e novas estratégias para o convencimento. Então nós temos um modelo, que é um modelo de retórica argumentativa, que se transforma num modelo burocratizado e que não responde mais, de algum modo, a possibilidade de convencimento sobre aquilo que está sendo feito dentro do processo, né? Eu acho que talvez seja um pouco isso para a gente pensar a relação entre direito e a questão da imagem, a questão das tecnologias. Me parece que eu acho que seria esse o caminho. O objetivo do livro foi trazer para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa uma reflexão sobre as questões relativas ao direito penal, à criminologia, ao sistema punitivo penal e à dramaturgia. Ele também cumpre uma função, claro, de fazer pontes entre temas do direito que estão presentes em várias disciplinas, e nesse sentido ele tem uma função pedagógica importante. Ele pode ser utilizado pelos professores em sala de aula para dar suporte tanto a questões do campo da introdução ao estudo do direito, quanto das instituições jurídicas, quanto do direito penal, quanto da criminologia, no âmbito dos direitos humanos. Então ele tem uma utilidade trans e multidisciplinar que é bastante notória, sensível, enfim. Qual é a reação dos alunos quando se tem a oportunidade de aprender sobre criminologia assistindo cinema? Nós vivemos um momento em que as estratégias metodológicas em sala de aula parecem passar por uma crise, na medida em que a aula expositiva monológica se torna menos interessante do que os estímulos externos. E aí eu estou imaginando
a internet, com os instrumentos de acesso às redes sociais, telefone celular, iPad, computador, que são sempre à disposição dos alunos. E, nesse sentido, esse livro cumpre essa função. Ou seja, ele é também uma agregação de reflexão teórica bastante profunda a um elemento da realidade, do cotidiano dos alunos, com os quais eles têm muito contato e que, portanto, gera um interesse e gera um nível de entretenimento que permite aos alunos terem contato com reflexões mais, digamos, sofisticadas, mas de uma forma agradável, de uma forma permeável, sensível para eles. Um dos capítulos desse livro foi escrito por mim e pela professora Ana Cláudia Lago Costa e foi sobre o filme Traffic. O que nós fizemos ali foi uma reflexão a partir da criminologia crítica em relação ao problema das drogas e as suas aporias, os seus sem sentidos e as suas não saídas, né? Aquele filme mostra como os conceitos de globalização, transnacionalização do tráfico de drogas, o problema do conceito de soberania dos estados e as questões existenciais são limites a tratar essa questão das drogas como um combate ou uma guerra, né, na perspectiva da lei e da ordem. Essas coisas não dão resultado. Nesse texto nós mostramos alguns limites e possibilidades de tratamento dessa questão à luz de uma teoria que permite uma reflexão um pouco mais abrangente, mais holística sobre esse problema das drogas. Benicio del Toro, it's all about the money. Dennis Quaid, stay out of this. And Catherine Zeta-Jones. Now get out of the car and shoot him in the head. Traffic. E no próximo bloco, uma entrevista com quem tomou uma das decisões mais importantes da vida, adotar uma criança. Já já nós estamos de volta. A adoção é, sem dúvida, uma das decisões mais complexas da vida de uma pessoa. É entregar-se de corpo e alma para quem mais precisa e por toda a vida. No estúdio UniCeub de hoje, o professor Henrique Moreira conversa com Karina Berardo, advogada, estudante de jornalismo e mãe de 2 lindas crianças por adoção. O Brasil tem cerca de 44 mil crianças vivendo em abrigos e quase 30 mil famílias na lista esperando para adotar uma dessas crianças. Para falar sobre tudo que envolve a adoção no Brasil, convidamos a advogada Karina Berardo, voluntária na ONG Aconchego, que apoia a convivência familiar e ajuda famílias que querem adotar uma criança. Karina é também aluna do 4º semestre do curso de jornalismo do UniCeub e é mãe por adoção. Karina, obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigada. Karina, nós todos sabemos que a decisão de adotar uma criança é algo muito sério, que envolve uma série de considerações que precisam ser feitas. Nós sabemos que você tem uma experiência pessoal muito bonita a esse respeito. O que você não conta para nós? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que é uma experiência maravilhosa, mas que é ser mãe. A gente costuma dizer, e com o tempo a gente percebe que ser mãe por adoção e ser pai por adoção é ser mãe e é ser pai, com as suas peculiaridades como qualquer outro indivíduo, né? Todo mundo, ninguém é igual, cada um é único por conta das suas circunstâncias existenciais, por conta dos seus detalhes, mas adotar, eu brinco assim, eu não tenho filho biológico, mas eu digo que não há amor maior do que ser mãe por adoção, porque é uma escolha. Quantos filhos adotivos você tem? Eu tenho 2, o João de 6 e a Camila de 5. Então, é uma escolha, é uma procura, é um caminho, por isso que a gente gosta de falar mãe por adoção, é um caminho que a gente escolhe e que somos todos muito felizes, é uma alegria. O que as pessoas costumam levar, essa sua experiência com a Aconchego, o que as pessoas costumam levar em consideração na hora que vão adotar uma criança? A idade, a origem, a questão da saúde, e o que as pessoas devem considerar quando decidem realmente adotar uma criança? Bom, a Aconchego é uma ONG aqui em Brasília e a Aconchego ela nos auxilia muito a enxergar além, porque na verdade o que importa realmente é o seu desejo de amar um outro ser humano com tudo que ele tem, conhecendo ou não a sua origem, sabendo ou não de eventuais problemas,
sabendo de eventuais dificuldades que podem surgir ou não, é você querer. Esse é o primeiro e o mais importante obstáculo ou decisão que você tem que tomar. Só que, é claro, como toda decisão definitiva e para sempre, ela é delicada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser analisada. E isso acontece nos encontros que a gente faz lá na ONG, no Aconchego. Porque é natural você ter uma série de dúvidas. E como é um assunto que ainda envolve muito preconceito, muitas ideias preconcebidas equivocadamente, por falta de conhecimento mesmo. Então, a gente vai desconstruindo essas ideias equivocadas e vai percebendo que o mais importante, a escolha mais importante é: eu quero ser pai, eu quero ser mãe por adoção. A decisão tem que ser firme. Exatamente. E essas outras dúvidas precisam ser respeitadas. A gente tem esse espaço para que todo mundo fale e exponha seus medos, suas dúvidas e até seus preconceitos. Não tem problema você ter preconceito, desde que você saiba que você tem, que você lute contra isso. Sim. Porque quando você tem informação, esses preconceitos vão caindo, eles vão se dissolvendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é natural que você pense com quantos anos, grupo de irmãos, interracial, tem alguma doença, é natural. Quando você está grávida, você vai fazer um pré-natal, você pensa, eu preciso me cuidar, eu tenho que comer isso, eu não posso comer aquilo. Uma série de dúvidas. Exato, também, né? É a mesma coisa. É o mesmo processo. É o mesmo processo, a preocupação é a mesma, com algumas perguntas diferentes. O que pode ser feito, Karina, para aumentar o número de adoções no Brasil, que ainda é baixo, né? É muito importante, por exemplo, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Porque é preciso mostrar, é preciso aparecer. As pessoas precisam aparecer, saber que adotar é natural. É natural. Não é nada de extraterrestre, não é nada de caridade, não há nada de caridade. Há amor, a mãe, a pai, a filha, a família. É uma troca, É uma né? troca, exatamente. Então é preciso apresentar, é preciso falar sobre o assunto e também é preciso trazer algumas iniciativas corajosas. Eu particularmente gosto de dizer uma iniciativa que acontece em Recife, que chama Adote um Pequeno Torcedor, em que as crianças, na verdade, os maiores de 5 anos, que já entram na faixa daqueles que não têm o perfil tão solicitado, tão desejado pelos... Já tem uma dificuldade maior. Exatamente, né? E vem mais, vem 5, vem 7, vem 9, vem 12, que tem essa dificuldade. O Esporte Clube de Recife, ele tem uma campanha que ele apresenta essas crianças em determinados momentos, quando vai ter jogo do time, então essas crianças participam, elas se apresentam, ela fala, não é... Algumas pessoas assim questionam, dizendo que você está mostrando como se estivesse expondo a intimidade. Não, a gente precisa mostrar que essas crianças existem, que esses adolescentes são pessoas adoráveis e que não fizeram nada de errado, porque há um certo equívoco de achar que, por estar em um abrigo, são crianças e adolescentes que teriam cometido algum ato ilícito para estar ali dentro. E muito pelo contrário, elas estão ali esperando a oportunidade de dar amor, de serem amadas. As circunstâncias que as levaram. Exato, elas não tiveram nenhuma manifestação nisso, né? Karina, olha, queria te agradecer muito, foi um prazer enorme ter você. E, por favor, nós vamos aqui divulgar para os nossos espectadores a página da ONG, da Aconchego. Né? Eu agradeço mais uma vez e eu queria convidar a todos para acessar o nosso site, é o www.aconchegodf.org.br. Nós desenvolvemos mais de 5 projetos incríveis, todos voltados para a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes que estão por aí aguardando um colinho de pai e um colinho de mãe. Legal, obrigado. Nada. Espero você na próxima semana para conversarmos com um novo convidado do Estúdio Uniceub, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco, para quem é louco por decoração e arquitetura, que tá um passeio pela Casa Cor. Não perca! Quem gosta de arquitetura e design de interiores encontra todos os anos a maior exposição dedicada ao tema. É a Casa Cor Brasília, que apresentou em 2016 sua 25ª edição. Nós convidamos a professora Daniela Perpétuo para um tour pela exposição que traz sempre as melhores tendências do mercado. Confira! Daniela, qual é a temática da Casa Cor esse ano? Esse ano a temática é a celebração relacionada à vida e também à Casa Brasileira.
Então a gente vê bastante referências, vamos dizer, históricas dessa casa brasileira, juntamente com elementos contemporâneos da arquitetura e do design, né? Quais seriam as tendências esse ano em cores, materiais, texturas? Eu vejo que as tendências, elas estão se misturando. Então, ao mesmo tempo que os materiais, a gente vê muita madeira, as cores são fortes, a gente pode ver vários ambientes com o verde também entrou bastante, né? Texturas rústicas nas paredes, também no piso. Então, por exemplo, aqui nessa sala a gente tem essa parede mais rústica, né? E também um cimento, tem elementos industriais, por exemplo, os trilhos, né? A iluminação nos trilhos. A iluminação planejada é sempre um ponto muito importante, né? Nos interiores. E as luminárias também, essas luminárias de bulbo. E essa questão também é temporal do móvel brasileiro, né? Que estão expostos em vários ambientes. Tá na moda usar aquele sofá antigo de couro da avó, Sim, a mesa de jantar da tia? Acho que misturado, vamos dizer, usar o sofá que era da avó, mas com um tecido novo, por exemplo. Me parece que a madeira volta com força. Alguns anos atrás ela era vista talvez não mais com tão bons olhos, pela questão da sustentabilidade. É sustentável voltar a usar madeira? Sim, a gente tem, hoje em dia a gente pode encontrar várias empresas que utilizam essa madeira certificada. Então a gente tem desde o piso até a madeira que vai ser utilizada no móvel, mesmo a gente vê até aqui no teto, né? São madeiras certificadas, que é laminado, então também tem um selo de sustentabilidade. E a questão, acho que também de utilizar esses móveis antigos é como se tivesse uma referência com esses móveis que vêm da família, por exemplo, né? E são atemporais, então é como se fosse uma herança, né? Eles não são descartáveis, por exemplo. O que representa para os alunos, mesmo ex-alunos, estarem expondo na Casa Cor? A gente vê desde alunos que já estão aqui, já não é a sua primeira exposição, até alunos que estão aí como estagiários orientando as pessoas pelos ambientes, não é? Sim. Acho que é uma grande realização, né? Depois que você termina o curso e gosta de seguir pelo ramo de arquitetura e design de interiores, né? Você conseguir, vamos dizer, ter um escritório e expor na Casa Cor, né? Você expõe as tendências, inclusive o seu método de trabalho, como você pensa sempre esse trabalho, o conceito, né? Eu acho que é uma grande realização para os alunos. Brasília parece ser um excelente mercado para design e arquitetura. Você concorda com isso? Concordo demais. Brasília é o berço da arquitetura, né? Uma cidade tombada pela arquitetura, né? Nós temos aí uma vocação? O exemplo é a vocação, né? Uma cidade que é ainda jovem, né? E as pessoas se inspiram em Brasília. Muitas pessoas vêm para Brasília conhecer a arquitetura de Brasília e eu acho que o Brasil inteiro vê com bons olhos os nossos arquitetos. Tínhamos pouquíssimas escolas, né? Hoje cresceu muito, né? Logicamente, e está formando pessoas muito especiais. A Amanda e a Ana Luísa são super recém-formadas no CEUB e já estão no Casa Cor, não é isso? Amanda, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto de vocês. A gente entrou por meio de um concurso para fazer o banheiro público da Casa Cor. E esse ano a Casa Cor estava completando 30 anos, então a gente resolveu trazer isso para o nosso conceito. Então a gente trouxe toda a arquitetura pensada para um jovem de 30 anos. A gente trouxe várias tendências, como por exemplo o piso marmorizado com assentamento em forma de espinha de peixe. Tem os metais, com essa coisa bem leve, painel em pinos, os metais que são com acabamento gold, que é lançamento da Deca. E é isso. E como é que é estar no Casa Cor com o quê? 6 meses de formadas, as duas? 6 meses de formadas. Foi uma experiência muito grande e foi para arrematar tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? E acho que coroou o projeto final da faculdade com a gente conseguindo esse prêmio e colocando em prática tudo que a gente aprendeu. A verdade é essa, né? Que a gente conseguiu colocar o mais rápido possível o que a gente aprendeu em prática.
Renata se formou em arquitetura no CEUB em 2004, é da primeira turma, né, Renata? Sim. E está expondo aqui pela 6ª vez no Casa Cor. O que você traz dessa vez? Então, esse ano fizemos uma entrevista com 25 pessoas antes de pensar o que iríamos fazer na Casa Cor. E nessa entrevista, a gente perguntava o que as pessoas queriam ver na Casa Cor. E a maioria das pessoas disse que queria ver ambientes que elas conseguissem conectar com o que tem em casa. Ambientes menos conceituais e mais reais, né? E ambientes claros, ambientes aconchegantes. Então, decidimos fazer uma área íntima dos quartos, que é como se fosse dentro de uma casa, a área dos quartos com a circulação. E assim, como na vida real nós criamos para pessoas, nós pensamos quem são essas pessoas, nós criamos personagens para cada quarto, como é a família, né? E então criamos o Rafa, que é uma criança de 5 anos, que ele é uma criança sapeca, muito ativa. E a Alice, que é a irmã do Rafa, ela é uma bebê de 10 meses e já é um quarto mais doce, porque geralmente a menina é mais delicada, né? Um quartinho de princesa. Então toda a atmosfera tem a ver com o personagem que foi criado. Já o quarto de casal é um casal jovem de 33, 32 anos e que gosta de ficar em casa, gosta de trabalhar, gosta de meditar. Então cada cantinho dentro do quarto de casal foi pensado para essas características das pessoas. O que é que você traz da faculdade, esses 12 anos de formada, que foi aquela lição assim que realmente foi marcante para você? Sou muito feliz de ter formado no CEUB. Eu achei o curso muito legal, tanto da parte conceitual, mas da parte prática também. Sempre fui muito orientada a pensar nos detalhes e eu acho que isso se reflete na minha vida profissional. Acho que o meu ambiente traz muito do que eu aprendi na faculdade. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Nos vemos também nas redes sociais, no YouTube, Facebook e no Instagram. Na próxima semana a gente se encontra aqui na Band às 10 horas da manhã. E aproveite domingo. Afinal de contas, a vida é um sopro, como diria o arquiteto Oscar Niemeyer. Até a semana que vem.